Agora sim. Então, assim, né, aquelas pessoas que querem abrir um consultório, têm interesse de ter um ambulatório, vão acabar, muito provavelmente, atendendo pacientes com sobrepeso e obesidade, principalmente agora, né, nessa fase de pós-pandemia, ainda, né, na pandemia também, já estamos, quem tem consultório já está aumentando o volume aí de pacientes, ainda que seja online, porque as pessoas estão agora mais do que nunca preocupadas aí com esse peso que foi adquirindo ao longo aí todo esse processo, né, de acordo com as angústias, as frustrações, muitas vezes as incertezas, né, esse isolamento também, acabaram sendo causas aí desse alto consumo de alimentos, né, e acabou se tornando, muitas vezes, um paciente com sobrepeso, com obesidade. Então, agora, com a figura do nutricionista, né, que vai fazer um papel singular na vida desses pacientes, são justamente para que a gente consiga, do mesmo jeito que não foi da noite para o dia que foi ganhando peso, ele vai perdendo esse peso, aquilo que tem a ver com a questão da saúde dele, especialmente, né, eu sempre costumo falar isso para vocês, porque às vezes as pessoas vêm já com um valor de peso que eles querem, e aquilo muitas vezes não corresponde à idade do paciente. Então, antes de mais nada, eu acho que é importante que a gente faça uma análise, né, a partir do momento que a gente aplica uma ficha de anamnese nesse paciente, uma análise daquilo que é possível ser feito no início do tratamento, que tem que ser feito em etapas, porque, como eu sempre falo, o paciente ele não foi de uma noite para o dia se tornar obeso, ele foi ganhando esse peso ao longo de um processo. Pode ser a pandemia, pode ser antes da pandemia, enfim, não importa, mas nós vamos desenrolando esse novelo aí com o paciente, né, dando segurança para ele, mostrando para ele que não é algo que é tão impossível, principalmente naquele paciente que já começa a ter interferências desse quadro de obesidade na sua saúde. Então, a primeira coisa que o nutricionista tem que fazer é desmistificar muitas coisas, né, muitos preconceitos, inclusive, que o paciente traz no ato dessa consulta, quando ele refere que ele quer perder peso. Então, a gente vai ter que trabalhar muito essa questão comportamental. Então, hoje ainda a gente pode trabalhar via online, né, ou presencial, mas independente de como a gente vai abordar esse paciente, é importante que a gente comece já colocando para ele, né, que ele é o ator principal, ele precisa estar envolvido nesse processo para que ele tenha realmente esse sucesso, né? Não depositando nele mais uma angústia, uma frustração, que aquilo vai ser realizado, essa perda gradativa de peso vai ser ela com calma, né? De forma que ele vai adquirindo hábitos aí, sem sofrer, né? Sem muitas vezes se sentir culpado, né? Então, é importante que a gente possa realmente ter aí uma condição, né, de sintonia com esse paciente antes de mais nada, porque a partir do momento que a gente tem essa sintonia, obviamente vai ser mais fácil aí fazer com que o nosso paciente, ele consiga ter adesão ao tratamento, né? Então, eu vou começar aqui, eu já vou pensar partes que eu julgo importante, né, dentro desse tratamento. Então, envolve o tratamento dietoterápico, é claro, muitas vezes ligado aí à questão comportamental, não necessariamente, porque às vezes vocês quando vão para estágio, né, vocês acham que quando estão em clínica, o nutricionista obrigatoriamente, você vai vislumbrar ele dando lá um cardápio para o paciente com os substitutos. Às vezes, num primeiro momento, numa primeira etapa desse tratamento, nós vamos trabalhar com qualidade dessa alimentação, né? Então, qualidade, mudanças de comportamento alimentar, inclusão de, muitas vezes, refeições que, porventura, ele não faça. Nós vamos estimular o nosso paciente a dormir bem, se ele não dorme bem,
né? Então, a gente tem várias questões aí que a gente precisa trabalhar, às vezes, antes de eu dar uma dieta com quantidade, com substituto e tudo mais. Então, às vezes, os alunos ficam um pouco frustrados, né, quando nós estamos nos encontros aí de supervisões, eles vêm com as discussões do estudo de caso, falando, mas eu não vi o nutricionista dar, né, uma quantidade para esse paciente. Na verdade, às vezes, naquele primeiro passo, não é momento de darmos quantidade, senão ele não vai conseguir seguir e vai ficar mais angustiado ainda, mais frustrado ainda, e aí, como ele não vai conseguir seguir, ele volta a estaca zero, né? Quando a gente estaca zero, o que é? Ele volta a seguir aquilo que ele não conseguia fazer, que era uma restrição de quantidade. Né? Nós vamos com calma, para que ele consiga realmente ter confiança naquilo, sem gerar mais ansiedade ainda no paciente, né? Porque, como eu falei, quem teve a oportunidade de ouvir a videoaula gravada, ouviu que, às vezes, quando você refere para o paciente que ele precisa perder peso, aquela necessidade imperiosa, o faz ter mais angústia, ou faz ter mais ainda o descontrole alimentar, porque reforça exatamente o contrário, que ele fica angustiado porque ele não está conseguindo, por algum motivo, controlar as quantidades, e ele acaba extrapolando ainda mais, e já que extrapolou, sai fora da dieta, e isso acaba ficando mais complicado ainda, né? Nós vamos ter momentos em que nós vamos ter que indicar uma terapia, né, um psicólogo, talvez não no primeiro momento, mas se você perceber que a sua intervenção, ela está estagnada, de forma o paciente precisar de um apoio emocional, de um apoio psicológico, então nós vamos ter que falar com cuidado com esse paciente, dizendo que ele precisa desse apoio, para que ele consiga ter adesão à dieta que está sendo proposta para ele. Porque, muitas vezes, né, pela ansiedade em perder o peso, ele vai depositar a responsabilidade única e exclusivamente no profissional nutricionista. Né? Então, é a hora que, muitas vezes, ele segue da cabeça dele, ele foi no nutricionista, ele recebeu as orientações, mas ele não conseguiu cumpri-las, por algum momento, por conta do emocional, e aí ele julga que ele não é culpado. Quem é culpado é quem forneceu essa orientação nutricional a ele. Então, é muito importante que a gente saiba também, né, como cativar esse paciente, como delimitar esses momentos. Olha, veja bem, né, já começando aí, fazendo um retorno desse paciente, já vai questionando em relação àquilo que foi dado para ele e aquilo que ele fez, para ele mesmo ir visualizando que está em desequilíbrio, né? E a gente vai ajudá-lo a ele equilibrar, mas, de repente, às vezes precisa de um apoio psicológico para dar esse equilíbrio aí, para que ele consiga realmente não ficar mais frustrado ainda, né? O tratamento farmacológico, como falado na videoaula gravada, também pode ser uma alternativa, mas independente dessa alternativa farmacológica, ele precisa seguir um acompanhamento com o nutricionista, né? Porque a partir do momento que ele usa o inibidor de apetite e ele desse inibidor de apetite, se ele não tem uma reeducação alimentar, é óbvio que ele vai ganhar até o dobro dessa ingestão. Né? Então, não reeducou, o que estava, de certa forma, controlando a grande quantidade a ser ingerida era a medicação. Tirou a medicação, ele volta a engordar. Então, em paralelo com o tratamento farmacológico, mais do que nunca a gente precisa trabalhar aí essa parte de educação alimentar. E temos também, né, como falado, o tratamento cirúrgico, tá? Que também, né, não adianta nada ele fazer um tratamento cirúrgico no qual ele também não muda o hábito alimentar, não mudou o hábito alimentar, ele mudou a parte fisiológica, né? Ele mudou a parte mecânica de absorção, muito provavelmente, né? Desvio dessa absorção, enfim, e aí acabou não mudando a cabeça dele. Então, ele vai usar meios, né, artifícios, para que ele consiga voltar àquele comportamento de, muitas vezes, de compulsão alimentar, e às vezes até, se o paciente não tem uma orientação na
no pré-cirúrgico, ele pode se tornar um paciente com um transtorno alimentar do tipo bulimia, que ele come e aí força o vômito, porque senão ele fica passando muito mal pelo volume grande que ele vai adquirir, né? E também é aquele paciente que, por exemplo, pode ter aí um comportamento de alta ingestão de bebida alcoólica, né, porque é líquido, ele pode ter, é uma dieta líquida, então eu vou bater a pizza no liquidificador, né, o hambúrguer no liquidificador, então aquelas histórias que a gente ouve em função de não ter sido orientado, né, não ter sido reeducado, no ponto de vista de o que seria essa dieta pós-cirúrgico. Eu até comentei com vocês na aula, né, que ele tem a oportunidade de ter uma involução dessa dieta, então da dieta geral, branda, pastosa, semilíquida e líquida, e aí ele sai no pós-cirúrgico com a dieta líquida, ele tem uma adesão muito maior, é muito menos sofrido para ele do que aquele que sai de uma dieta geral e já vai direto para uma dieta líquida. Então, isso é muito complicado. Então, é uma forma da gente ir fazendo com que ele entenda, né, que dessa dieta geral, ele vai mudando essa dieta de consistência, de quantidades, e aí até chegar na dieta líquida, que é a dieta que provavelmente ele vai sair no pós-cirúrgico, tá? Bom, então aqui, né, falando aí do tratamento farmacológico, então o Márcio Mancini e o Alfredo Halpern, eles falam o quê? Né? Que o tratamento farmacológico da obesidade não cura a obesidade. De fato, como eu já falei, ele não vai curar mesmo, né? Então, dentro dos objetivos do tratamento dietético, nós vamos propor a redução do peso de forma gradativa, né? Eu sempre costumo falar para os meus pacientes que eles não fiquem com essa estigma de que não pode ver uma balança que já vai pesar, enfim, porque às vezes a balança ela não está devidamente aferida, muitas vezes isso vai gerar mais ansiedade ainda para o paciente. Uma dica também que eu dou para os meus alunos é que toda vez que você for atendê-lo presencial, não convencione esse atendimento com o pesar, com fazer medidas antropométricas. Primeiro, faça uma abordagem em relação aos instrumentos que a gente tem, né? Então, por exemplo, um recordatório alimentar, um questionário de frequência. Por último, pergunte para o seu paciente se ele quer realmente fazer essa aferição de peso. Alguns pacientes, como eles já sabem que eles não perderam o peso, para não ficar mais ansioso, mais angustiado, o que eles fazem? Eles recusam se pesar, né? E a gente tem que respeitar, tá? E aí tem gente que fala, mas o que você usa de indicador aí para que o paciente, para a gente perceber se o paciente ele está ou não perdendo o peso, né? Está tendo adesão à dieta. Existe o próprio recordatório alimentar, né? Existe muitas vezes um registro alimentar, onde ele vai registrar ali 2, 3 dias, final de semana, enfim, e ele vai mostrar, mesmo que ele vá omitir dados ali, vamos supor que ele possa omitir alguns dados, você, profissional, que já está começando a entrar, né, mesmo que você seja recém-formado, você já passou por um estágio, você já viu que muitas vezes não coincide aquele relato do paciente com aquele peso que ele tem. Se você faz um cálculo de um recordatório alimentar e deu lá 1.200 calorias, como é que coincide com uma pessoa que tem 95 quilos, 100 quilos? Né? Provavelmente, não é que ele está mentindo para você, provavelmente ele não está tendo consciência do que efetivamente ele está comendo. Então, por exemplo, né, uma coisa muito comum que acontece é aquele paciente que ele belisca o dia inteiro, mas ele registra na cabeça dele que o que ele come é só no momento que ele senta à mesa, quando ele faz as refeições. Por isso que muitas vezes ele fala assim, mas eu não como nada, não sei por que eu engordo. Né? Então, isso é porque ele não está tendo consciência daquilo que efetivamente ele está levando à boca. Então, é uma balinha, é um chocolate, é algo que ele vai preparando a refeição
se é aquele que está cozinhando para ele, né, ele vai preparando a refeição, ele já vai comendo, então ele não espera, né, ainda o prato ficar pronto, então isso vai gerando mais ansiedade ainda, porque muitas vezes ele está com fome, então cuidado em deixar o paciente muito tempo em jejum, por conta da questão de essa fome, de repente, ela ser acumulada de uma forma que ele não consegue controlar, né? E aí ele começa, obviamente, né, a ter um aumento dessa ingestão e ele não registra isso. Ele acha que a hora que ele senta à mesa é a hora que realmente ele está fazendo a refeição. Sim, está, mas e o que ele comeu durante o preparo? E o que ele comeu durante o dia, né? Então, tem todos esses fatores aí que a gente também tem que pensar, né, na hora de orientarmos o nosso paciente. Então, olha lá, introduzir bons hábitos alimentares e não reduzir simplesmente as calorias por determinado tempo, encorajar o paciente mostrando que ele é o ator principal. Deixa eu só tirar essa tarja aqui da frente, que está impossibilitando de eu visualizar aqui. O que mais? Elaborar uma dieta compatível com as condições socioeconômicas do paciente. Então, como é que você vai perguntar para o seu paciente quanto que ele gasta com essa refeição? Né? Você não vai perguntar para o paciente quanto que ele ganha, mas você pode perguntar para o paciente quanto que ele gasta com a refeição, né? Quanto que ele gasta com a alimentação na sua casa. E aí você vai ver, dividindo aí pelos componentes que residem com ele, né, mais se ele come fora, ou enfim, aí a gente tem uma ideia de quanto que ele gasta com essa alimentação, para que na hora de eu propor essa estratégia de plano alimentar, que possa ser compatível com a realidade dele. Outra coisa, atender aos horários e locais onde o indivíduo realiza suas refeições, né, então, tem paciente que trabalha à noite, então o ciclo circadiano já está mudado. Tem pacientes que precisam comer durante o horário noturno, porque trabalham à noite. Então, eu tenho que saber aí o que eu posso propor para ele nesse horário, uma vez que provavelmente esse ciclo circadiano ele já está mudado, em função de muitos anos trabalhando à noite, né? Durante o dia, provavelmente, ele dorme. Então, o que eu vou fazer durante o período do dia, de sugestões para ele ter adesão e relação à noite, né? Manter o peso obtido após a conclusão do tratamento. Então, esse peso é um peso que a gente chamaria de ideal, mas não é o peso que está numa tabela de avaliação nutricional, a gente tem ali algumas referências, é natural, mas não é aquilo que diretamente eu vou engessar e vou falar, olha, você tem que chegar nesse peso, que muitas vezes não corresponde à ossatura dele, né, não corresponde muitas vezes à massa muscular dele, porque inclusive o peso de massa muscular ele vai ser maior do que a gordura, né? Então, principalmente se ele entrar com uma atividade física mais para frente, se ele não quiser fazer agora, no início do tratamento, e mais para frente ele for fazer, ele vai começar a ter as ações aí de gordura por massa muscular. E efetivamente é aquele paciente que vem para você e fala, é engraçado, eu não tive tanta perda de peso, mas eu estou vendo que a minha calça está mais larga, o cinto eu já tive que mudar, né, de lugar, enfim, eu estou começando a perder as minhas roupas. O que é isso? Né? Já é um reflexo dessa redução aí de gordura corporal, mais do que a questão da perda de peso. Então, qualquer situação que leve ele, né, a ele ter um depoimento com esse nível, né, que a roupa tá larga, ou que as pessoas estão falando para ele que ele tá mais magro, e você já com olhar clínico, um pouco já mais experiente, que já passou por estágio, né, já está clinicando ali há algum tempo, você mesmo vai começar a visualizar que essa estrutura, né, do paciente, ela já está sendo modificada, né, então, não necessariamente a gente precisa pesar o paciente, é isso que eu quero dizer para vocês, né, a gente tem outros meios para identificar que realmente o paciente está mudando aí essa massa de gordura pela massa, muitas vezes, muscular, tá? Dentro das características, então, da dieta, né, nós vamos calcular
esse VET como um referencial. Então, como eu falei, dependendo do seu paciente, no primeiro passo, talvez não seja o ideal você trabalhar com quantidades, talvez você tenha que trabalhar comportamento alimentar, e aí qualidade, e aí, por último, lá na frente, né, você vai trabalhar com quantidade. Então, comportamento alimentar, e depois, e junto à qualidade, aí, por último, a quantidade. Mas, às vezes, para o profissional, principalmente recém-formado, né, ele precisa, muitas vezes, de uma referência, até para ele poder se sentir mais seguro na hora que ele vai se reportar ao paciente. Então, nós vamos poder trabalhar aí de acordo com essa proposta de redução de peso, né, com um déficit de 500 a 1.000 calorias por dia, considerando 1.200 a 1.500 por dia para as mulheres e 1.500 a 1.800 calorias para os homens. Por que que a gente está trazendo aí algumas faixas? Porque abaixo desses valores, então abaixo de 1.200 para mulher e abaixo de 1.500 para homem, a gente, depois lá na frente, vai falar dos micronutrientes, eu não consigo contemplá-los, né? E para quem precisa de uma redução de peso, principalmente que ela seja gradativa, eu não preciso dar um valor aquém do metabolismo basal para o meu paciente, porque provavelmente poucos ajustes que você vai fazer, por isso que às vezes o profissional, né, ele não precisa necessariamente fazer uma dieta muito rigorosa para fazer o paciente perder peso. Pequenos ajustes e mudando o comportamento alimentar, e bem como também mudar não só o comportamento alimentar, mas a qualidade, muitas vezes, a combinação, né, porque isso, hoje a gente não tem falado muito na questão calórica, a gente vê que os artigos americanos e até mesmo europeus, né, eles não falam muito de controle de calorias, mas sim de qualidade, né, porque se a gente for pensar, na verdade, se a gente pensa no comportamento alimentar do francês, do europeu especialmente, não é porque eles não comem nada de gordura, né, na verdade, mais do que você come, é como você come. Né, vai falar que lá em Paris, lá na França, você não tem aqueles pães que são glaciados, os croissants que têm uma quantidade enorme de gordura, enfim. Por que que eles não são normalmente obesos? Porque eles comem com parcimônia, né, faz da refeição um ritual, senta à mesa para fazer essa refeição, não é igual, muitas vezes, o modelo americano que vai comendo, vai conversando, enfim, né, nem presta atenção no que está ingerindo. As quantidades ali também não são grandes, né? Então, diferente lá do americano, que a quantidade de refrigerante é enorme, o hambúrguer é enorme, tudo é enorme, né? Então, tá certo, as quantidades, ela está inserida dentro desse contexto, mas mais do que a quantidade, a gente está pensando aí nessa qualidade, em princípio, até se a gente for pensar na qualidade de vida mesmo desses pacientes, tá? Então, aí, se a gente tem uma proposta de trabalhar essa faixa aí de quantidade calórica, uma meta aí de redução que seria ideal, né? Algumas pessoas, alguns alunos me perguntam sempre qual seria o ideal de perda de peso. Seria em torno de meio quilo a 1 quilo por semana. Mais do que isso, eu acho que é bastante complexo, porque acaba tendo uma depressão muito grande de massa de gordura, mas também mais massa muscular, que o ideal é que a gente pudesse preservar ao máximo essa massa muscular e aí ir trocando, né, essa gordura por massa magra, tá? Então, aqui, né, considerando aí um cálculo daquela fórmula de bolso, né, por caloria, então seria de 20 a 25 calorias por quilo de peso atual, tá? Bom, aqui eu trago para vocês uma sugestão, caso vocês tenham curiosidade de saber qual é o metabolismo basal do paciente, e é importante nós sabermos para saber o mínimo de calorias que eu poderia oferecer para ele, depois daquela fase lá que passou, né, a qualidade dessa alimentação. Então, eu tenho aqui um GEB, que foi instituído pela OMS de 95, aonde você vai colocar aqui o valor
de peso atual do seu paciente. Ah, mas ele pesa 100 quilos. Então, vai colocar o peso. Todo o cálculo de metabolismo basal, a gente tem que usar o peso atual, porque é como se a gente fizesse um IMC com o peso ideal. Então, a gente precisa fazer o IMC com o peso atual para ver se ele tem ou não uma desnutrição ou uma obesidade. Aqui é a mesma coisa, né? Eu preciso saber qual é o mínimo de valor calórico que eu poderia oferecer para ele, então por isso que eu uso o peso atual. Só que essa fórmula, ela traz um resultado em milijoules. Se eu quero mudar isso, eu posso trabalhar, então, com um valor de vezes 240, que aí seria o cálculo de calorias. Então, transformando o milijoule em quilocaloria. Tá ok? Bom, então, dando sequência, eu vou, então, calcular o GEB, depois que eu multipliquei por 240, vezes a 1,3, que diz respeito à atividade leve e moderada, ou 1,5, dizendo aí para uma situação de atividade intensa. Então, de repente, é um trabalhador braçal, enfim, né? Porque se eu mantiver ele com esses valores aqui, né? Eu posso provavelmente mantê-lo com um peso de 100 quilos, né, um peso de 120 quilos, que é o peso que traz para ele um diagnóstico de estado nutricional de obesidade ou sobrepeso. Então, desse total calórico, eu vou subtrair 500 a 1.000 calorias desse gasto diário, para que ele tenha, então, essa redução gradativa aí de peso, tá? Então, seria o GEB vezes 1,3 se for atividade leve e moderada, GEB vezes 1,5 se for atividade intensa, só que esse valor eu vou ter que subtrair de 500 a 1.000 calorias. Bom, dentro dessas dietas, né, aquelas dietas em que muitas vezes eles encontram em spas, que são extremamente hipocalóricas, ele precisa realmente de estar no ambiente médico, né, rígido, sob supervisão, né, para ele não ter uma alteração muito brusca de peso e poder ter aí quadros de hipoglicemia, enfim, né, muitas vezes aí uma piora até de um quadro de ácido úrico, que nós vimos lá na nossa aula de gota, que o paciente com sobrepeso, obesidade, principalmente aquele que tem resistência à ação da insulina, ele se torna um grupo de risco para quem tem uma predisposição a ter hiperuricemia. Então, porque a resistência à ação da insulina, o que gera? Maior reabsorção de uratos de sódio, né, que aí seria aí o ácido úrico elevado. Então, a gente precisa realmente ir com calma, né, e numa condição onde, para ele, perder peso é extremamente importante, porque muitas vezes está aguardando uma cirurgia bariátrica para que tenha menos riscos aí no ato cirúrgico, então, às vezes, é importante que ele perca peso e aí, o mais rápido possível, é uma situação ímpar, né, não é uma condição aí que ele vai fazer isso no seu ambulatório, no seu consultório, ele vai estar internado em alguma clínica, algum spa, para que seja feito isso de forma gradativa, sem ele ter um risco aí de morrer, né? Então, pacientes muito obesos, então a importância da rápida perda de peso, e aí, às vezes, tem pacientes que precisa dessa rápida perda de peso para ele se sentir motivado, né, tem isso também, a gente tem situações em que muitas vezes a gente precisa, né, dessa condição a ser passada para esse paciente, mas eu também tenho que tomar alguns cuidados, né, como eu falei, toda redução muito drástica vai perder mais massa magra do que gordura corporal. Então, a gente tem que ter muito aí em mente aquilo que nós vamos encontrar lá na frente, né? Se ele perde muito rápido, ele também pode ter um reganho de peso muito rápido, porque principalmente se ele não teve uma educação alimentar, tá? Então, deve conter, então, proteínas, né, uma normoproteica, então, na hora de você calcular aqui gramas por quilo de peso, ideal que você calcule pelo peso ideal. Os carboidratos, de 50% a 60%, aqueles pacientes que gostam
de açúcar, de doces especialmente, não mais do que 10% desse total calórico, né, no caso aí da sacarose. Os lipídios de 20% a 30%, principalmente aqueles mais à base de monoinsaturados, então, em torno de 15% de mono e 10% de poli, e também, né, aqui no caso, as proteínas, saindo um pouco dessa proposta aí de uma dieta tão rígida em relação à redução calórica, a gente deve trabalhar aí com 15% a 20%, ou 0,8 a 1,5 gramas por quilo de peso ideal. Então, aqui, só voltando um pouquinho, né, para uma situação onde eu preciso de uma redução drástica de peso, tá? Aqui já é uma recomendação de um acompanhamento ambulatorial, né, ambulatorial, de consultório, enfim, tá? Bom, dentro das características da dieta, estão as fibras, de 20 a 30 gramas por dia. Eu devo pensar também nos antioxidantes, né? Então, vitamina A é muito importante, a vitamina C, a vitamina E, os minerais como o zinco, né? O zinco, ele acaba sendo um componente da insulina, e ele também ajuda no controle da tireoide. Vocês sabem que a tireoide é uma glândula que controla o metabolismo, então é importante que ela esteja realmente ativa, né? Então, na hora de você avaliar os exames bioquímicos, é importante que você avalie T3, T4, TSH. Em relação ao cobre, ele também acaba sendo aí importante, porque ele vai regular, né, muitas vezes, a síntese de hemoglobina, e também ele atua como antioxidante e sistema imunológico. Aí, pensando nesse cobre, né, sistema imunológico, não é porque muitas vezes o paciente é obeso, seria o fato dele ter aí uma alimentação equilibrada, né? Então, a gente realmente precisa aí de ter aí esse componente como um bom micronutriente que vai ajudar nesse mecanismo imunológico, né? O selênio, que transforma T4 em T3, então também atua aí na tireoide, né? E também controla o sistema imunológico. O manganês, que ele acaba sendo um antioxidante, também atua na síntese de tiroxina. O magnésio, que acaba sendo indicado também porque ele é anti-inflamatório, né? Age aí como antioxidante, anti-inflamatório, e também acaba contribuindo, pensando no paciente com obesidade, e ele tendo aí a própria processo inflamatório, né? Quando a gente trabalha aí com os anti-inflamatórios, a gente consegue melhorar esse processo aí inflamatório, né? O cromo, que ele já foi falado lá na aula de diabetes, e pensando nesse cromo para controle daquele paciente que tem muito hábito de comer muito doce, então a gente acaba aí tendo a necessidade de utilizarmos esse cromo também aqui, principalmente naquela refeição que eu vejo que tem um alimento de alto índice glicêmico, ou tem muito doce, eu uso aí o cromo quelado, ou picolinato de cromo, as fontes de cromo que acabam sendo bem-vindas aí dentro desse papel, tá? O uso dos edulcorantes, né, e produtos dietéticos, pensando aí, pessoal, em seguirmos aqui, ó, o FDA com as quantidades adequadas. Então, não dá para a gente ficar trabalhando aí com uma quantidade que o paciente não conta, né? Muitas vezes ele usa jato ao invés de gota, e aquilo tem um poder de adoçar muito alto. Aquilo a longo prazo a gente não sabe o que pode trazer de efeito deletério, embora os estudos apontam para megadoses trazendo efeito deletério. A gente precisa de também orientar esse nosso paciente. Então, vai usar o edulcorante naquela bebida onde é mais difícil, então, por exemplo, um suco de limão, um suco de maracujá, e cuidado para não usar tudo à base de edulcorante, tá? Bom, aí eu preciso, né, descobrir quem é realmente
o meu paciente, né, a individualização da dieta, estabelecer aí perfis que apontem para quem é o meu paciente. Ele tem que ter um atendimento realmente personalizado. Antes de eu dar continuidade, eu vou parar aqui um pouquinho para atender aqui a solicitação da Thaís. Poderia explicar a questão do cálcio e a queima de gordura que você comentou no vídeo. Perfeito, Thaís. Ó, então deixa eu só voltar aqui, ó. Em relação ao cálcio, que não está aqui, né, mas eu comentei no vídeo, você tem razão. O que acontece é o seguinte: toda vez que a gente tem redução de cálcio nos níveis sanguíneos, é estimulado a vitamina D na forma ativa, né? E toda vez que se estimula a vitamina D, você diminui a queima de gordura corporal, porque a vitamina D hoje ela é considerada um hormônio até, né? Então, para alguns estudos aí, eles apontam até como sendo um hormônio. Então, toda vez que ele é ativado até para aumentar a biodisponibilidade desse cálcio, uma vez que o cálcio está baixo nos níveis sanguíneos, ele diminui a queima de gordura corporal. Então, tem até estudos que apontam o seguinte: a quantidade de cálcio no sangue, muitas vezes pode ser inversamente proporcional ao IMC. Então, quanto mais baixo o cálcio no sangue, maior a probabilidade dele ter aumento de peso, devido a essa redução da queima de gordura corporal. Até saiu uns anos atrás uma revista que é do SBAN, né, chamada Nutrire, falando exatamente dessa relação, o cálcio com o IMC. Então, na hora de você avaliar o cálcio do paciente, deve ser usado o cálcio total e o ionizável, para você ver realmente o perfil de cálcio aí do paciente, tá? Respondi a sua pergunta, Thaís? Legal, então. Vai me brecando aí, vai me perguntando, tá? Qualquer coisa aí vocês. Bom, então, como eu estava falando, né, quem é meu paciente, né? Deve ser feito, então, uma individualização da dieta, né? Estabelecer perfis para melhor alcance dos objetivos. Então, vamos lá, né? Aqui que eu vou falar agora é uma estratégia que a gente pode utilizar já após a aplicação da ficha de anamnese, já identificando algumas questões que você vê que acaba sendo a causa, né, ou as causas dessa maior resistência de perder peso, que seria o diagrama dos círculos. Então, ele consiste em estabelecer metas para serem atingidas pelos pacientes. Então, o que está aí dentro, né, desse funil, né? Então, eu preciso colocar nesse funil o quê? Quais são as estratégias que a gente vai colocar ali para filtrar, né? Então, esse paciente vai entrar no mecanismo de filtrar, e aí ele vai começar a estabelecer as estratégias. Então, você traz o paciente para essa integralidade, ele tem que estar integrado dentro desse processo. Não adianta você fazer uma dieta linda e maravilhosa se o seu paciente ele não consegue. Então, ele precisa entender o porquê que ele precisa de incluir determinados hábitos, e aí aquilo se tornar duradouro, de forma a realmente ele conseguir ter adesão, né? Então, por exemplo, se você identificou lá no preenchimento da ficha de anamnese que o paciente ele consome muita quantidade de açúcar, ou muitos doces, então vamos lá, preferir bebida com menos açúcar, é uma estratégia, né? Ele não toma café da manhã, e aí à noite ele compensa o fato de ele não ter tomado café da manhã com comidas que são muito gordurosas ou comidas que são muito açucaradas, né, alimentos que são muito açucarados, ele tenta compensar isso. Comer FLV, então, vejam, a gente pode, muitas vezes, diante de uma análise, de um preenchimento de uma ficha de anamnese, por isso que não dá para ser um acompanhamento nutricional, né, uma aplicação de uma ficha de anamnese, não dá para ser em 20 minutos, meia hora. Tem profissionais que acabam ficando com o paciente mais de uma hora. Eu, no consultório mesmo, eu costumo ficar pelo menos uma hora com o meu paciente, para que eu resgate todas as informações importantes, para que eu possa depois dar como estratégia esse diagrama dos ciclos. Olha, quais são as etapas que nós vamos trabalhar? Né? Como é que a gente vai conseguir alcançar esses objetivos?
Então, junto com ele, né, isso é muito importante, a gente tem que estar ao lado do paciente, não contra esse paciente, né? Então, como estimular esse autocuidado? O que o paciente deve perguntar? Então, ele deve perguntar a si, não ao profissional, né? Que mudança que ele quer fazer? Ele se gosta? Será que ele não está fazendo ali um autoflagelo com aquela circunstância que ele está ali envolvido, né? Quais motivos ele tem para essa mudança? Ele precisa saber os motivos, porque se ele não tiver motivo para essa mudança, qualquer deslize ele volta a fazer exatamente como ele fazia, né? O que você atribui o fato de não ter conseguido seguir, né? Aqueles pacientes que relatam para você que ele já teve vários tipos de estratégias para emagrecer, mas não conseguiu nenhuma delas. O que aconteceu? O que ele atribui o fato, fazendo uma autoavaliação, o que ele atribui o fato de não ter conseguido perder peso, né? Então, dessa forma, você vai dando aí estratégias para você poder fazer com que esse paciente tenha essa adesão, né? O que eu quero, olha lá, né? O que eu quero... Opa, deixa eu só mudar aqui o slide. O que eu quero alcançar com essa mudança? Olha lá, vamos ver o que a Thaís colocou aqui. Para estabelecer essas metas, não é uma regra, né? Por exemplo, um paciente que não come FLV, aí você combina com o paciente se ele pode começar a comer 3 vezes por semana, vai aumentando. Isso, exatamente, Thaís. Então, estabelecer estratégias. Então, não tem uma regra, não é nada engessado. Porque cada paciente é um paciente, tem uns que adoram, por exemplo, hortaliça, tem uns que adoram doces, e aí, de acordo com o que você perceber nessa ficha de anamnese, que o que ele precisa mudar, é aquilo que potencializa esse aumento de ingestão alimentar, é o que nós vamos usar como estratégia para ajudá-lo a ter adesão a essa dieta, tá? Não vai ter nenhum livro registrado, então aqui a gente está falando de várias situações, tá? Bom, quais as estratégias e instrumentos eu planejo usar, né? Então, aí, você junto com o paciente, então ele vai, você dirige essa pergunta para ele, e aí quais são essas estratégias que ele planeja usar quando ele tiver momentos, por exemplo, de deslize, né? É uma situação aí que muitas vezes ele está frustrado, ele está chateado, aquela questão do eu mereço, né? Aí acaba muitas vezes extrapolando nas quantidades. Quais planos eu tenho para os momentos difíceis? Como outras pessoas podem me ajudar, né? Como monitorar o meu progresso? Então, a gente precisa também de ter um estímulo, a partir do momento que ele conseguiu conquistar ali algumas estratégias, algumas etapas, ele precisa ser parabenizado, que não é fácil, né? A gente tem que estar sempre também a gente como profissional tem que estar sempre se colocando no lugar desse paciente. Então, é importante aí que a gente consiga aí ajudá-lo, né, dentro dessas propostas de estratégia, que as pessoas, por exemplo, às vezes está inserido aí no ambiente em que os colegas, muitas vezes, o fazem ter uma ingestão maior de bebida alcoólica, uma ingestão maior de calorias por conta de, muitas vezes, ele ter o hábito de comer muito fora de casa, agora nem tanto, né, em função da pandemia, mas a gente já teve momentos aí que tinha muitos pacientes que acabavam comendo todos os dias fora de casa. Então, de repente, não é que ele vai se tornar antissocial, mas ele tem que tentar achar um ponto de equilíbrio, né? O que você pensaria em fazer para que você conseguisse minimizar um pouco, ou então, o que usar, né? O que tipo de restaurante você vai escolher para você não ter esse desequilíbrio dentro da ingestão alimentar, né? Então, eu muitas vezes me pego vendo lá o cardápio de restaurantes que os pacientes frequentam, onde eu, junto com ele, olha, tá vendo aqui nesse cardápio, o que você poderia escolher aqui? Né? Então, é uma forma de ele não ficar antissocial e, ao mesmo tempo, saber o que escolher.
Chama o garçom, olha, esse prato aqui que você perceber que tem um pouco mais de gordura, faz algumas mudanças, não precisa tudo ficar tão light assim, mas você pode, de repente, ter estratégias, né, de dicas que você vai monitorando aí para que ele consiga realmente ter um sucesso nesse tratamento, né? Bom, também eu acho que é importante, né, como usar o Mindful Eating. Eu acho que o Mindful Eating é fazer com que o paciente perceba, né, um pouco mais esse alimento, ele perceba a necessidade desse autocuidado, porque muitas vezes ele mesmo esqueceu dele. Ele está muito preocupado com a situação, ou as situações que o circundam, mas ele mesmo, ele não percebe aquilo que ele está fazendo, né, e o quão mal ele está fazendo a ele. Então, olha lá, o não julgamento, não se culpar, desliga o julgamento sobre nutrientes e calorias. Então, eu acho muito interessante, né, que alguns colegas, infelizmente, acabam falando que existem o dia do lixo, né, aqueles alimentos que são muito maléficos para o organismo, mas eles às vezes são gostosos para aqueles pacientes. Para que ficar julgando? Porque aí, quando comer, ele vai achar que realmente é ruim, né? E aí, achando que é ruim, ele vai passar a comer outras coisas que provavelmente não estariam dentro de uma alimentação mais saudável, né? Falar de uma alimentação saudável é muito fácil. Agora, fazer é que é o complicado. Então, vamos tentar entender o processo. A partir do momento que ele começa a entender esse processo, você desmistifica. Primeiro que o proibido é desejar. E aí, já que comeu aquilo que ele julga que seria proibido, ele já vai cair fora da dieta mais precocemente possível, tá? Então, olha lá. Mente de principiante, né? Então, aqui é bem para as pessoas prestarem atenção que estão levando à boca. É bem isso. Então, sentir o sabor, sentir qual é a composição desse alimento, né? Tem especiarias na composição, tem açúcar, é um doce, é um salgado, enfim, o que você percebe na hora que você coloca esse alimento à boca, né? Então, ele vai relatar, você pode fazer até uma oficina com ele, né? Ele relatar aquilo que ele sente naquele alimento que ele mais gosta, né? Para começar a chamar essa atenção, né? Eu costumo falar para os meus pacientes utilizarem essa mastigação pelo menos 10 vezes de cada lado. Nossa, mas 10 vezes de cada lado? 10 vezes de cada lado, porque não que ele não precise, que ele vá fazer todas as vezes 10 vezes de cada lado antes de deglutir, mas ele vai começar a prestar mais atenção nesse processo de mastigação dos sabores, né? Ocupando aí todos os paladares, né? Doce, salgado, amargo, ácido, enfim, né? Sente-se à mesa de uma forma confortável. Então, sempre, né, na hora de sentar à mesa, de uma forma confortável, de forma que não tenha nada incomodando, nem a música incomodando, nem a poltrona incomodando, né? Porque realmente isso faz com que a pessoa coma muito rápido, sem prestar atenção, e às vezes o volume que foi consumido acaba sendo maior do que realmente ele tem necessidade. Utilizar talheres a seu favor. Então, descansar o talher, trocar de mão, né? A mão não dominante, que é uma forma também da gente controlar um pouco essa ingestão, né? Então, lá, se ele é canhoto, usa o direito, e se ele é destro, usa o lado esquerdo, né? O que mais que a gente tem aqui? Olha, delicie cada mordida, prestar atenção no cheiro, na temperatura, na textura da comida, fecha os olhos em algumas garfadas para estar mais presente, né? Então, olha só, quantas dicas aí a gente pode passar para o nosso paciente, né? Pensar na origem, na cadeia produtiva que permite aos alimentos chegarem ao seu prato, né? Então, de onde saiu, né, esse alimento? Então, só com isso você vai dando um tempo para o organismo até liberar sinais de saciedade para ele conseguir controlar mais, muitas vezes, essa compulsão, né? E até mesmo pensar na questão de desapegar essa relação complexa, né, com a alimentação.
Muitas vezes a pessoa come intuitivamente. Então, até fizeram um teste uma vez, né? Então, eles deram uma pipoca de 5 dias já, olha só, né? Então, o que eles fizeram? Durante a sessão de cinema, eles deram uma bacia, né, de pipoca grande e uma média. E aí, né, e esses balde, né, de pipoca, tinha 5 dias que já tinha sido estourados. Adivinha o que aconteceu de consumo das pessoas que consumiram durante essa sessão de cinema? Mesmo considerando que eles não estavam gostando da pipoca, aquele balde maior acabou sendo mais consumido, tiveram 61% de consumo. Então, veja só, é um alimento que eles não estavam gostando, mas eles não estavam envolvidos naquilo que estava levando à boca, então, pelo hábito de levar esse alimento à boca, acabou consumindo uma quantidade grande aí de pipoca, mesmo que ela sendo aí vencida, né? Vamos pensar assim, né? Não vencida especialmente, mas já tinha passado ali um período bastante grande, né? Então, é o quê? É o hábito, né? Nem está prestando atenção, vai comendo e nem... Será que está com vontade? Né? Será que realmente ele está comendo porque é uma compulsão mesmo, né? Então, dentro de recomendações nutricionais, o mastigar bem os alimentos, a própria deixar a mesa tão logo acabe de se alimentar, manter os alimentos em armários onde não possam ser vistos. Então, eu até comento lá na aula, né, que a partir do momento que a pessoa está frustrada, está chateada, e aí fica aquela relação com a comida, né, de chega na cozinha e tem um pacote de bolacha, tem algo que ele aprecia, ele vai comer sem prestar atenção, né? Fazer a lista de compras antes de ir ao supermercado também uma estratégia, porque quando a gente vai com fome, obviamente a gente vai comer alimentos que matam a fome mais rápido, e esses alimentos que matam a fome mais rápido, obviamente, ele vai trazer aí uma quantidade calórica muito grande, uma densidade de gordura muitas vezes grande também, né? E também procurar não fazer as compras de estômago vazio, porque se você faz as compras de estômago vazio, também é uma possibilidade, né, de você acabar comprando coisas que são mais saborosas, né? Dentro de recomendações nutricionais, então, olha, fracionamento das refeições, programar as refeições intermediárias, principalmente antes de ir a uma festa, um jantar. Quando consumir alimentos calóricos, reduzir a quantidade, mastigar bem lentamente. Aqui eu falo muito para meus pacientes que gostam de comer o chocolate, os doces de uma forma geral, né? Então, e mesmo um alimento salgado que seja, então comer mais saboreando mesmo, né? Orientar o uso correto de adoçantes e produtos light, porque muitas vezes acaba comendo de forma inveterada, é aquilo que eu comentei, ninguém sabe ao certo o que pode originar isso no futuro, né? E evitar a monotonia alimentar. Então, fazer preparações que realmente elas são saborosas, fáceis de preparar, porque hoje em dia ninguém tem tempo de fazer uma preparação muito elaborada, né? Então, muitas vezes a gente acaba colocando ali, como já falado aqui, algumas dicas de receitas que possam se tornar viáveis aí dentro do dia a dia desse paciente. Aí eu falo aqui dos instrumentos, dos recursos utilizados aí para que a gente possa se aproximar da realidade do paciente em termos de quantidade que ele possa estar fazendo uso, que é o caso de modelos ou fotos de alimentos, um recordatório alimentar, um questionário de frequência, um diário alimentar, né, que pode ter sido anotado pelos pacientes de 3 dias ou mais. Normalmente a gente faz 2 dias consecutivos durante a semana e um dia no final de semana, para que a gente possa aí saber mais ou menos também como é que é essa rotina alimentar. E a gente pode associar também, nesse diário alimentar, alguns sentimentos do paciente, antes dele se alimentar, depois que ele se alimentou,
alimentou, quais são os sinais de fome e saciedade de 0 a 10, né? Então, o que é apetite, que é diferente daquilo que é fome, né? O apetite, ele é mais selecionado, ele é mais seletivo, ele tem apetite por determinados alimentos, a fome não, a fome ele come qualquer coisa, né? Então, a gente pode colocar aí vários modelos, né? No livro da Marlia Alvarenga, que fala sobre comportamento alimentar, ele dá, inclusive, modelos de diário alimentar que a gente pode orientar o nosso paciente preencher, e aí ele traz no retorno para que a gente possa melhor acompanhar, e às vezes até acaba sendo a chave aí das importantes respostas que a gente precisa até para poder continuar ajudando o nosso paciente. Então, tem paciente, por exemplo, que deflagram o hábito de comer compulsivamente na presença de determinadas pessoas, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho aí como é que estão essas relações também desse paciente, né? Dentro do tratamento cirúrgico, então, eu já comentei, né, da questão da redução da quantidade de alimento ingerido ou da redução de capacidade absortiva, mas é importante que o paciente ele tenha uma reeducação, tanto no pré quanto no pós-cirúrgico. Aí, pensando nesse tratamento cirúrgico, o ideal é indicado, né, que ele faça esse tratamento cirúrgico a partir do momento que ele já tentou fazer durante 2 anos um tratamento clínico, com nutricionista, sem nutricionista, com um psicólogo, com um psiquiatra, às vezes, com a medicação, enfim, já todas as tentativas foram frustradas, aí ele vai, então, para um tratamento cirúrgico. E aí, dentro, né, das complicações pós-cirúrgicas, que isso também é importante ser falado para o paciente, vai desde uma morte durante a cirurgia, quanto também, né, processos de deiscência da sutura, né, que dependendo aí da cicatrização do paciente, acaba se tornando muito frágil para romper, quando a gente fala deiscência, né, quando há esse rompimento logo após a cirurgia, devido também muitas vezes ao volume, né, corporal. O próprio tromboembolismo pulmonar, que também já se viu, isso em decorrência do próprio comprometimento arterial, vascular, né? Então, é quando forma, muitas vezes, trombos aí, que obstruem, né? E aí obstrui não só artérias, mas também todo o processo circulatório, aonde ele pode ir a óbito por conta desse tromboembolismo pulmonar, né, onde tem ali um sangue que coagula e impede a passagem, e aí o que acontece? Ele bloqueia por conta do coágulo, e aí, né, ele vai correr um sério risco, e muitas vezes o paciente vai ter que tomar anticoagulante, enfim, né, para que ele tenha aí uma recuperação mais adequada, né? Que mais? Que aqui a gente tem aqui, só para citar de uma forma geral, porque eu sei que vocês já visualizaram ou vão visualizar aí a aula. Então, síndrome de dumping, que também é bastante complexa, e eu vou falar aqui, né? Essa síndrome de dumping, ela se dá de acordo com uma ingestão de, por exemplo, um açúcar, um doce, então ocorre um esvaziamento rápido gástrico, a ação que acontece, então, pelo fato de usar os carboidratos simples, ele tem uma alta osmolaridade, que cai lá no jejum, aumenta o fluxo de água para o jejum, e aí, consequentemente, né, ele passa a ter, então, uma sensação de desmaio, né, então ele tem uma distensão, muitas vezes abdominal, pode ter náusea, vômito, diarreia, diminuição do volume sanguíneo, hipotensão e taquicardia, para tentar recuperar esse tipo de sintoma. E aí ele pode ter muito semelhante a um sintoma de uma hipoglicemia, né? Então, ele acaba
que acontece lá com o paciente diabético descompensado. Então, a conduta, no caso desse paciente, a gente tem que diminuir carboidratos simples, principalmente quando eles estão sozinhos, então usar o carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, quando ele está junto com a fibra solúvel, né? Então, eu devo usar o carboidrato simples como a fibra solúvel, aumentar a proteína, e também essa fibra solúvel para diminuir essa absorção de carboidratos simples, sem líquidos nas refeições, porque isso pode também atrapalhar essa recuperação desse sintoma, né? E aumentar o fracionamento. São estratégias aí que a gente acaba utilizando aí para melhora desse paciente. Aqui, eu estava comentando com vocês, né? Então, só voltando aqui um pouquinho. Quando a gente fala na alimentação VO, né? Então, dentro da fase, da primeira fase, olha lá, primeira fase, né? Dieta com líquidos claros. Então, a partir do momento que o paciente é liberado após a presença de ruídos hidroaéreos, porque muito provavelmente o paciente entra em ilho paralítico por conta de ter realizado uma cirurgia, né, de cirurgia bariátrica, que pode ser uma cirurgia em Y de Roux, pode ser uma cirurgia mista, né, que teve lá a redução de estômago e também a redução da capacidade absortiva, enfim. Então, a primeira dieta a ser administrada acaba sendo a dieta líquida, e normalmente é líquido claro, ele vem lá com água e chá, só para testar, inclusive, a anastomose, né, para ver se essa cirurgia realmente está cicatrizando. Então, primeiro é água e chá, depois é água, chá e gelatina, aí entra com a dieta líquida, efetivamente. Então, essa é a primeira etapa, né? Depois, ele entra na segunda fase com uma dieta mais pastosa, onde ele tem ali 6 refeições por dia, né, em torno de 50 ml, mais ou menos, que é bem pouquinho, só para ver como é que está a capacidade gástrica desse paciente. Então, ele fica com dieta líquida durante um mês, aí depois a gente pode ter uma dieta de transição, que é a semilíquida, que é uma sopinha já com pedacinhos bem macios de legumes, pedacinhos de carne, especialmente, né? E aí ele passa para a dieta pastosa. Lembrando que essa dieta pastosa é importante também para aqueles casos aí onde ele tem muita síndrome de dumping, ou muitas vezes é uma forma da gente transitar, né, a evolução da dieta, para que ele tenha uma absorção melhor, sem ter tantos refluxos ou mal-estar, e aí, principalmente aquele paciente que está readaptando aí dentro dessa dieta, então a mastigação é muito importante, aí a gente deve orientar o paciente a começar com a proteína, né? E aí, depois ele vai para os outros componentes dessa dieta. E aí, é importante que ele mantenha primeiro a proteína, porque como ele está perdendo muito peso nessa fase inicial e às custas, muitas vezes, de perda de massa muscular, não só a gordura corporal, é importante que ele faça também o uso aí, né, primeiro dessa proteína, tá? A terceira fase já é uma fase mais adiantada, né, que ele acaba sendo aí a dieta branda introduzida, então, depois lá de uns 6 meses desse tratamento, provavelmente aí é o momento em que ele pode já trabalhar com a dieta branda, e até o final de um ano, de acordo com essa evolução, ele pode entrar com a dieta, então, geral, tá? Que é uma forma aí da gente trabalhar a questão de livre, né, de consistências mais restritivas aí para esse paciente, mas aí a questão é o volume, né? Ele pode até entrar com a dieta geral, só que aí a quantidade vai ter que caber num pires de chá, tá? Para que ele não extrapole aí nas quantidades. Então, aqui, né, dependendo do paciente, há uma necessidade de suplementação de proteínas, porque ele não consegue repor, né, essa perda de massa muscular só pela alimentação, porque aquele estômago ele foi modificado, então a gente
muitas vezes vai ter que trabalhar aí com uma quantidade proteica, não só pela alimentação VO, mas uma suplementação, então o cálculo é de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, né? Ou então, né, eu posso também usar já 60 gramas ou 120 gramas, tá? Também devemos pensar na intolerância à lactose, que pode acontecer com esse paciente. Então, se meu paciente está mais vulnerável à intolerância à lactose, então ele comeu lá um alimento lácteo e aí já começa a apresentar quadros de diarreia, enfim, também é importante que eu consiga controlar isso. Preciso observar a deficiência de micronutrientes, especialmente do complexo B, principalmente se ele teve uma derivação, um desvio lá do ilho terminal, que é onde exatamente é absorvido o complexo B, especialmente a B12, né? E aí a questão também dessa síndrome de Dumping. E aí aqui eu já expliquei em relação à síndrome de Dumping. Em relação aos micronutrientes, então sempre usando os polivitamínicos, né? Aqui a gente pode até usar antes da cirurgia, já um mês antes, a gente já entra com os polivitamínicos, os minerais importantes, então olha lá, né? Cálcio, a vitamina D, que também é muito importante, o zinco, o complexo B. Então, na hora até de escolher, eleger um suplemento para ser usado, o ideal é que a gente trabalhe aí com essa suplementação, né, desses micronutrientes, porque às vezes pela alimentação normal eu não consigo fazer uso, tá? E aí, pessoal, o estudo de caso, né? Vocês preferem que eu explique o estudo de caso na semana que vem e coloque o gabarito aqui para vocês? O que vocês preferem? Para dar um tempo para vocês fazerem? Tá, Gi. Eu vi que você e a Thaís, que acabaram entrando, né? Não conseguiu fazer. Tá bom, tá bom. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar o gabarito desse estudo de caso para vocês, tá? E aí, na semana que vem, a gente faz uma rápida discussão desse estudo de caso, porque aí deu tempo de vocês fazerem, até dá tempo de vocês esclarecerem as dúvidas. Pode ser? Tá bom. Bom, então é isso que eu queria passar hoje para vocês, né? Eu fico, então, não sei se já foi enviado, Gi, já foi enviado o material?